uma alegria estar com a igreja novamente para compartilhar a palavra do Senhor. Desde já, peço perdão que eu estou com um pouquinho de tosse, então se você me ver tossindo, é porque é normal. Vai passar, graças a Deus. Vou pedir para vocês abrirem no Salmo 124. Salmo 124. Salmo 124. Eu vou fazer a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Salmo 124. Com reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Em certa ocasião, uma mãe e sua pequena filha de 4 anos preparavam-se para dormir. A criança tinha medo do escuro, algo muito comum para as crianças pequeninas. Na verdade, a sua mãe, que nesse dia estava sozinha com a sua filha, também se sentia amedrontada. Quando a luz foi apagada, a criança logo notou o brilho da lua entrando pela janela e imediatamente perguntou para a mãe: Mamãe, a lua é a luz de Deus? A mãe respondeu: Sim, minha filha, a lua é a luz de Deus. Curiosa, a criança questionou: Deus acende a sua luz e vai dormir? Com ternura, a mãe explicou: Não, minha filha, Deus nunca dorme. Ao ouvir isso e na simplicidade da sua fé infantil, a menina expressou algo que trouxe conforto e coragem ao coração daquela mãe temerosa. A menina disse: Então, já que Deus está acordado, não faz nenhum sentido nós ficarmos também. E assim, ambas adormeceram em paz, confiantes na proteção e no cuidado do Senhor, cuja luz brilhava lá fora e as lembrava que Ele nunca se ausenta. Essa história ilustra de maneira lúdica a providência e o cuidado divinos. Deus não dorme nem descansa. Ele sempre está ao lado do seu povo e intervém em sua proteção e salvação. E essa verdade é apresentada de forma poética e didática no salmo que iremos estudar nessa manhã. O Salmo 124 faz parte de uma coletânea de salmos conhecida como Salmos de Romagem. Talvez a palavra romagem soe estranha aos nossos ouvidos, já que ela é comumente relacionada ao catolicismo, remetendo a um tipo específico de peregrinação religiosa a lugares considerados sagrados, como igrejas ou santuários. Por isso, ao estudar esses salmos, é importante desvincular o termo dessa associação e compreendê-lo dentro do contexto bíblico da peregrinação do povo de Israel. Essa coleção de salmos tem início no Salmo 120 e se estende até o Salmo 134, funcionando como um verdadeiro inário dentro do saltério bíblico. Via de regra, esses salmos eram cantados pelos peregrinos de Israel durante a sua peregrinação a caminho do Monte Sião, em Jerusalém, para adorar no templo. Por essa razão, eles são conhecidos também como cânticos dos degraus, significando os estágios de subida dos peregrinos a caminho de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém está situada em uma região montanhosa a aproximadamente 750 metros acima do nível do mar. Mas por que eles faziam essas peregrinações até Jerusalém? A lei de Moisés determinava que os judeus, pelo menos uma vez ao ano, fossem a Jerusalém
até o templo para adorar a Deus com as suas ofertas e sacrifícios. Para tanto, quando chegava a época das festas, formavam-se caravanas de peregrinos judeus que saíam de toda a parte da Palestina e, por vezes, até de fora, rumo a Jerusalém. Eles viajavam com suas famílias, caminhavam por longas distâncias e dormiam em tendas à beira do caminho. E durante essas jornadas, eles cantavam esses salmos. Cantavam outros salmos também, mas esses salmos em especial eram designados para aquela ocasião específica. Por isso, eles ficaram conhecidos como salmos de romagem. Olhando de maneira mais específica para o nosso texto, estamos diante de um salmo a respeito do qual não temos praticamente nenhuma informação contextual, apenas a indicação de que ele foi escrito por Davi. O salmo começa com a declaração: Cântico de romagem de Davi. A partir disso, o próprio conteúdo do texto nos permite inferir que ele foi escrito depois de uma experiência significativa de livramento. Alguns estudiosos levantam a hipótese de que esse salmo esteja relacionado a alguma experiência pessoal do próprio Davi. Nos livros históricos, Samuel, Reis, Crônicas, encontramos pelo menos 3 situações em que Davi poderia ter escrito esse salmo. Há a possibilidade de que ele tenha escrito esse salmo para descrever os insultos do gigante Golias, ou a perseguição insana de Saul, ou ainda a conspiração de Absalão. No entanto, não sabemos exatamente em qual dessas situações esse salmo foi escrito, e nem mesmo se ele foi escrito em outra situação similar. Davi experimentou o livramento de Deus em diversas situações. Talvez Davi não esteja tratando de um único livramento em particular, e sim, incluindo de modo geral todas as ocasiões em que Deus resgatou e socorreu o seu povo. Mas não sabemos. Na verdade, o ponto importante aqui é que a composição de Davi não relembra somente o passado de Israel ou a sua própria história, mas principalmente mostra que Deus está ao lado do seu povo e intervém poderosamente em sua salvação. Feita essa introdução, partamos então para a exposição do Salmo. O tema da mensagem é: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E a mensagem será dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, recordando os livramentos do Senhor, versos de 1 a 5. Segundo ponto, adorando pelos livramentos do Senhor, versos 6 e 7. E o último ponto, confiando nos livramentos do Senhor, verso 8. Primeiro ponto da mensagem, recordando os livramentos do Senhor. Esse primeiro ponto tem como tema fundamental a recordação ou a lembrança. Nesses versos, o salmista traz à memória ocasiões em que o povo de Israel experimentou grandes ameaças, grandes perigos, mas ainda assim foi liberto pelo Senhor. E o salmista faz isto envolvendo o leitor não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente, utilizando uma linguagem extremamente dramática. Valendo-se de contornos dramáticos, o objetivo do salmista é nos envolver emocionalmente com os atos de libertação do Senhor. Ele quer que nós adentremos a história e contemplemos admirados os atos intervencionistas de Deus. Então, para isso, ele começa usando uma figura de linguagem chamada anáfora. Anáfora é um recurso poético que consiste na repetição de uma mesma palavra ou expressão no início de frases ou sentenças consecutivas para enfatizar uma ideia. Veja como essa linguagem está clara nos versos 1 e 2. Veja comigo novamente, versos 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Perceberam o uso da anáfora aqui? O salmista repete 2 vezes a mesma expressão. Não fosse o Senhor
que esteve ao nosso lado. Davi usa essa estratégia poética para enfatizar a indispensável presença do Senhor na libertação do seu povo. O livramento e a salvação não dependiam de nenhuma outra fonte, a não ser do socorro de Deus. Por isso, a intenção do salmista não é enfatizar o perigo, mas sim a grandeza do livramento realizado pelo Senhor. Consciente da vulnerabilidade do povo e sua também, Davi volta-se para os feitos do passado e reconhece que a salvação vem exclusivamente daquele que é plenamente poderoso. Ao fazê-lo, ele ensina que a esperança de Israel não repousa em suas forças, mas no agir fiel do Senhor, cuja presença foi e continua sendo decisiva para o livramento do seu povo. Mas Davi vai além no uso da linguagem poética. A fim de tornar mais gráfico, mais ilustrativo, mais lúdico o senso de livramento, ele usa outra estratégia poética para dar uma maior carga dramática à sua composição. E ele faz isso usando outra figura de linguagem chamada metáfora. Metáfora é uma ilustração tirada da vida diária para instruir ou demonstrar um ponto espiritual. E nesse salmo, Davi se vale diversas vezes do uso da metáfora. Vamos analisar como ele utiliza esse recurso. A primeira metáfora é a de animais selvagens ou de um terremoto. Está descrita no verso 3. Na verdade, vamos ler os versos 1 a 3 novamente. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Essa linguagem figurada de animais selvagens ou de um monstro devorador transmite a noção da selvageria dos adversários, da violenta investida dos inimigos, aludindo à prática de muitos animais predadores que atacavam e devoravam vivas as suas vítimas. Mas essa expressão engolidos vivos também transmite a ideia de um terremoto, a terra se abrindo e as pessoas caindo vivas na fenda. No Antigo Testamento, há pelo menos uma ocasião em que isso aconteceu. Deus fendeu a terra e os inimigos do povo foram engolidos vivos. E essa intervenção divina está descrita no livro de Números, capítulo 16, dos versos 30 a 33, quando a terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e os seus seguidores. Se você consegue imaginar a agonia de ser devorado vivo ou engolido pela terra, pode então saber como os israelitas se sentiram diante do poderoso inimigo. Mas qual o intuito do salmista ao descrever essas duas figuras, animais selvagens e terremotos? Qual o intuito de Davi aqui? É mostrar que os inimigos cruéis e violentos, já atulhados de ira, teriam engolido Israel vivo se não fosse a intervenção divina. Se Deus não tivesse interferido, se Deus não estivesse ao lado deles, eles teriam sido engolidos vivos. Eles teriam sido exterminados. A nação israelita teria sido extinta. A segunda metáfora é a da água. Está descrita nos versos 4 e 5. Veja comigo, versos 4 e 5. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Perceba a gradação do salmista no uso da metáfora para ressaltar a força das águas. Ele fala águas no início do verso 4, depois no final do verso 4 ele fala torrentes de águas, e no verso 5, águas impetuosas. Davi retrata aqui a terrível impetuosidade dos inimigos dos israelitas, comparando com uma inundação que traga tudo contra em sua trajetória transbordante. Muito parecido com um tsunami. Os inimigos do povo se apresentavam como torrentes impetuosas,
cujas águas tudo inunda e arrasta, como um dilúvio que a tudo destrói e cobre com as suas águas. Algo muito comum na região de Israel. Em poucos minutos, o leito seco de um rio começava a receber água e em pouco tempo o volume crescia e depois transbordava como uma enchente, destruindo tudo ao redor. Imagine a angústia de ser arrastado por águas turbulentas. Imagine a angústia de ser arrastado por uma enchente. Assim era o sentimento do povo diante dos seus inimigos. E qual o objetivo de Davi ao usar essa metáfora da água? Ele compara a força letal dos opressores a uma forte correnteza que arrasta, afunda e afoga suas vítimas, para mostrar que se Deus não estivesse ao lado deles, se Deus não tivesse agido, os desdenhosos inimigos teriam reduzido rapidamente o povo a nada. A morte do povo e a destruição de Israel eram certas se o Senhor não tivesse impedido o inimigo. É isso que aconteceria se Deus não estivesse ao lado do seu povo. Mas repare ainda em dois detalhes presentes nessas duas metáforas. O primeiro detalhe é que elas não sugerem uma circunstância de dano parcial, mas indicam uma situação de dano definitivo, uma situação de vida ou morte, uma situação de possível extinção do povo. Atente-se para as expressões do salmista no verso 3 e 4. Ele fala: devorar vivo, submergido pelas águas. São situações de morte. Por isso, o salmista é tão enfático ao dizer: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ou seja, o que Davi está relatando aqui é que se o Senhor não fizesse nada, eles teriam deixado de existir. O segundo detalhe é que a metáfora da água atribui aos danos não apenas uma dimensão física, mas também uma dimensão espiritual. E a linguagem do salmista aqui é no mínimo curiosa e intrigante. Veja novamente comigo o verso 5. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Davi fala da alma sendo submersa pelas tempestuosas águas. Contudo, olhando para o texto, o mais natural seria, obviamente, o salmista falar sobre efeitos sobre o corpo, porque ele está lidando com uma metáfora física. Ele está falando de água. A água é algo físico. Mas, intencionalmente, Davi mostra que se trata de um dano tão grande, um dano tão devastador, que atinge não apenas a existência física do povo, mas também a sua existência espiritual. Esses dois detalhes, além de comunicarem a gravidade da situação, contribuem para reforçar o tom dramático que o texto carrega. E qual era o objetivo de Davi ao fazer isso? Apenas mostrar a gravidade das adversidades? Apenas mostrar a fragilidade do povo e a grande força dos inimigos? Não. O objetivo de Davi é acentuar a grandeza do livramento e, em última instância, a importância fundamental da presença do Senhor. Deus é a razão pela qual o livramento aconteceu. Por isso, a anáfora presente aqui nos versos 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Queridos, à luz desses versos, somos confrontados com a maneira como lidamos com a nossa própria história de vida. Assim como Israel, também atravessamos situações que, humanamente falando, tinham o potencial de nos fazer sucumbir. Crises que ameaçavam não apenas o nosso bem-estar físico, mas também a nossa fé, a nossa esperança ou a nossa identidade espiritual. No entanto, com o passar do tempo, corremos o risco de suavizar essas experiências, tratando-as como dificuldades comuns e não como cenários dos quais escapamos, porque o Senhor esteve ao nosso lado. O salmista nos ensina que lembrar é um ato profundamente espiritual. Recordar os livramentos do Senhor não significa viver no passado,
mas fortalecer a fé no presente. Quando relembramos aquilo que poderia ter nos engolido vivo, ou as águas que quase submergiram as nossas almas, somos levados a reconhecer que a nossa permanência de pé não se deve à nossa força, à nossa sabedoria ou à nossa resistência, mas exclusivamente à intervenção graciosa do Senhor. Por isso, cada livramento, cada ação interventiva de Deus em nossas vidas deve aprofundar nossa gratidão, nossa dependência e nossa confiança nele, e jamais nos conduzir ao esquecimento ou à indiferença espiritual. Portanto, que aprendamos a dizer com convicção e reverência: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Que essa afirmação molde a nossa memória, a nossa adoração, a nossa gratidão e a nossa esperança. Afinal, seguimos peregrinando, não porque somos fortes, não porque temos força, temos capacitação ou temos qualificações, mas porque o Senhor caminha conosco, intervém em nosso favor e preserva a nossa vida até o fim para a sua própria glória. Segundo ponto da mensagem, adorando pelos livramentos do Senhor. Os versículos 6 e 7 têm como tema fundamental a adoração ou a gratidão. Nesses versos, o salmista não apenas se recorda dos livramentos do Senhor, mas também o adora. Ele relaciona as experiências do passado como motores da gratidão e da esperança, erguendo a sua voz em adoração. Por isso, o verso 6 inicia com uma expressão de louvor. Bendito o Senhor. Na sequência, Davi novamente descreve o livramento do Senhor de uma maneira dramática e ilustrativa, utilizando novamente agora duas metáforas. A primeira metáfora é a da fera predadora, um animal de presa, provavelmente um leão. Verso 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Davi foi um pastor de ovelhas e por isso sabia muito bem o que um animal feroz era capaz de fazer caso pegasse um animal do rebanho. Era uma salvação quase impossível. Mas podia acontecer. Davi sabia disso. Várias vezes ele livrou o seu rebanho de feras predadoras. Mesmo sendo um jovem franzino, ele lutou com um leão e uma ursa para salvar um novilho. Por isso, Davi afirma que os inimigos são como feras selvagens predadoras. Contudo, eles não prevaleceram sobre Israel, pois Deus não permitiu. Por diversas vezes, Deus preservou Israel, mesmo diante de inimigos mais poderosos. Desde o Egito, a conquista da terra prometida, e mesmo durante o tempo em que eles se estabeleceram em Canaã, Deus concedeu inúmeras vitórias aos israelitas. Vitórias sobre os filisteus, sobre os amorreus, os amalequitas, os amonitas, os assírios, dentre outros, nações muito mais poderosas que Israel. Por isso Davi exalta o Senhor, pois ele não deu Israel como presa aos dentes dos inimigos. E é interessante também notar aqui, nesse verso, que podemos perceber a noção da soberania de Deus acolhida por Davi. Ele olha para os inimigos e entende que o sucesso deles somente viria se Deus assim o quisesse. Perceba o que ele diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa. Perceberam? Deus não nos deu. Foi Deus quem não deu o povo aos inimigos. Se Israel caísse, era porque o Senhor teria entregue aos opressores. A segunda metáfora é de uma armadilha de pássaros. Verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Os inimigos de Israel, ora se apresentavam como animais selvagens, ora como uma inundação, ora como feras predadoras, ora
como a sutileza do laço do passarinheiro. Embora essa metáfora possa ser desconhecida, principalmente para a geração mais nova, ela era muito significativa para o israelita. O termo laço do passarinheiro traduz uma expressão hebraica que significa literalmente armadilha para pássaros. Esses laços, geralmente feitos de pelos, como crina de cavalos, eram usadas para laçar os pés das aves. O caçador colocava o laço em locais onde os pássaros se reúnem, como árvores, riachos, cavernas ou cursos d'água. Depois ele se escondia e esperava que uma ave desavisada acionasse a armadilha. O povo era tolo, frágil e vulnerável como um pássaro, facilmente atraído por iscas enganadoras colocadas em armadilhas mortais. Mas Deus quebrou o laço e libertou o seu povo de todos os inimigos. Por isso, Davi bendiz o Senhor. Atente-se ainda a um detalhe presente nessa metáfora. Novamente, Davi atribui ao dano uma dimensão espiritual. Veja comigo novamente o verso 7. Salvou-se a nossa alma. Novamente aqui ele está falando de alma. Davi fala da alma sendo salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Intencionalmente, ele mostra que o dano atinge tanto a dimensão física quanto espiritual do povo. Essa dramaticidade destaca a gravidade da situação, mas também acentua mais uma vez a grandeza do livramento do Senhor. Por isso o salmista bendiz o Senhor. Esses versos, meus queridos, nos ensinam que a lembrança correta dos livramentos do Senhor deve sempre culminar em uma adoração sincera. Davi não apenas relembra o que Deus fez, ele responde a isso com louvor. Ele diz: bendito o Senhor. A memória dos atos salvadores de Deus não é um exercício meramente intelectual, mas um combustível espiritual que move o coração à gratidão e à adoração. À semelhança de Israel, muitas vezes estivemos à mercê de feras mais fortes do que nós. Situações adversas, tentações, circunstâncias que, se dependesse apenas da nossa força, nos teriam engolidos vivos. O fato de ainda estarmos de pé é evidência de que o Senhor não nos entregou como presa aos dentes dos nossos inimigos. A metáfora do laço do passarinheiro também nos confronta com a nossa vulnerabilidade. Quantas vezes fomos atraídos por iscas aparentemente inofensivas, mas que escondiam armadilhas mortais para a nossa fé e para a nossa alma? Não percebemos o perigo, não vimos o laço, não tínhamos forças para romper a armadilha. Ainda assim, Deus interveio. O texto não diz que o pássaro escapou por habilidade própria, mas que quebrou-se o laço. A libertação veio de fora, a libertação veio do Senhor. Por isso, essa verdade deve moldar o nosso coração, que aprendamos com Davi a bendizer o Senhor pelos livramentos que recebemos. E são tantos livramentos que nós nem percebemos o dia inteiro. Que nossa gratidão não seja silenciosa nem passageira. Que ela se transforme em louvor constante, em confiança renovada, em uma vida entregue àquele que quebra os laços, afugenta as feras e preserva a nossa alma até o fim, para a sua própria glória. Terceiro ponto da mensagem: confiando nos livramentos do Senhor, versículo 8. O verso 8 tem como tema fundamental a confiança. Depois de recordar e celebrar, de adorar, usando algumas figuras do dia a dia que ilustram bem a grandeza do livramento divino, o salmista conclui da única forma possível, com uma declaração de confiança. Veja comigo o verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra.
Essa é a conclusão a que Davi chega quando olha para trás e vê os livramentos que Deus concedeu a ele e ao povo. Depois de recordar e celebrar, ele termina declarando que a segurança e o socorro de Israel estavam em Deus. Aqui ele identifica aqui com uma expressão que indica a razão pela qual Deus é digno de confiança. Ele é criador do céu e da terra. Ser criador do universo é o maior testemunho do poder e da majestade do Senhor. Portanto, a presença de Deus é o que determina o final de toda a situação e de toda a circunstância. É por isso que Ele pode fazer interferências na história. É por isso que Ele pode socorrer nos momentos de tribulação e ansiedade. É por isso que Ele pode resolver todos os casos impossíveis. Ele é o Criador dos céus e da terra. E como Criador de todas as coisas, Ele tem a capacidade, a sabedoria e o poder de ser o constante ajudador do seu povo. Para o salmista, ter Deus ao lado significa que o povo da aliança pode descansar em paz, sabendo que ninguém é mais poderoso que o Senhor e que tudo o que acontece vem das mãos do soberano Senhor, que tem o poder sobre toda a criação. O Salmo 124, ele não termina apenas com uma lembrança ou com um cântico de gratidão, mas com uma confissão de fé que orienta toda a vida do povo de Deus. O socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Depois de recordar os livramentos e adorar a Deus por eles, Davi nos ensina que a resposta mais coerente a tudo isso é depositar a nossa confiança em Deus, é confiar. A pergunta que eu faço nessa manhã é: onde você tem depositado a sua confiança? Onde você tem depositado a sua confiança? Diante das ameaças, é comum buscarmos socorro em recursos humanos ou em nossa própria força. No entanto, o salmista afirma que o verdadeiro socorro não está nas circunstâncias, nem na força do povo, mas no nome do Senhor, isto é, em quem Deus é, em seu caráter, poder e fidelidade. Ao identificar Deus como Criador do céu e da terra, Davi estabelece o fundamento dessa confiança. Nenhuma crise é grande demais, nenhum inimigo é poderoso demais, nenhuma situação é complexa demais para aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Ter o Senhor ao nosso lado significa viver com a certeza de que o desfecho da história não está fora de controle. O trono do universo está preenchido, ele não está vazio. Que os livramentos do passado fortaleçam nossa confiança e nos conduzam a declarar com convicção renovada: nosso socorro está no Senhor. Nele descansamos, nele esperamos e nele permanecemos firmes, certos de que aquele que criou céus e terra continua sendo o nosso constante e poderoso ajudador. Quero terminar com duas aplicações finais à vida da igreja. Primeiro, não despreze o passado. Vou repetir. Não despreze o passado. Vivemos uma cultura que lida de maneira equivocada com o passado. Alguns tendem ao desprezo e ao desdém, sugerindo que devemos viver olhando para frente e nunca olhar para trás. O passado é algo que deve ser esquecido, que deve ser abandonado. Outros, no entanto, olham para o passado com saudosismo, impedindo a pessoa de viver o presente e avançar em direção ao futuro. O passado se torna o hoje e o amanhã daquela pessoa. Nós, enquanto cristãos, somos um povo que vive na perspectiva do futuro, aguardando com esperança o cumprimento das promessas do Senhor. Contudo, essa esperança não nos autoriza a ignorar o passado. Olhar para o passado é essencial para o povo de Deus
E isso fica claro no Salmo 124. Esse salmo revela claramente a relação entre recordação, adoração e esperança. A nossa adoração no presente e a nossa esperança no futuro estão relacionados às lembranças dos feitos do Senhor. Essas realidades, elas estão conectadas, elas não podem ser separadas. Inclusive, ter uma perspectiva correta do passado nos leva a sermos obedientes a Deus no presente e no futuro. Afinal, as exortações divinas nascem das declarações daquilo que Deus fez por nós. Olhando para o que Deus fez, nós somos movidos a viver em obediência a Cristo. Meus queridos, a peregrinação nesse mundo, a nossa romagem nesse mundo, é extenuante e muitos desgastes virão. Muitas lágrimas ainda serão derramadas. Justamente por isso, recordar as obras do Senhor é indispensável para a nossa caminhada. Precisamos aprender a trazer à memória aquilo que Deus fez em nós, por nós, apesar de nós e através de nós. Deus fez grandes coisas, por isso devemos nos voltar a Ele em adoração e fazer da gratidão e da confiança parte importante do nosso testemunho de vida durante a nossa peregrinação. Troque a ingratidão pela adoração e faça da gratidão um dos motores da sua peregrinação. O Deus que se revelou em Cristo já prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. É o Senhor que sustenta, guarda e guia os peregrinos. Seja grato e siga em frente com esperança, sem se esquecer do passado, rumo a Jerusalém celestial. Segunda e última aplicação, Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. O Salmo 124 expressa a confiança do salmista ao recordar com gratidão os atos de livramento realizados por Deus. Davi inicia seu cântico destacando a presença salvadora de Deus em sua vida e também na vida de Israel por meio da declaração: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Essa afirmação revela uma convicção profunda. Deus esteve presente, sustentando, livrando e guardando o seu povo. Diante disso, a pergunta que precisamos considerar nessa manhã é: por que podemos dizer que Deus está ao nosso lado? Por que nós podemos afirmar com tanta certeza que Deus está ao nosso lado? De onde pode vir essa certeza tão firme que Deus está ao nosso lado? A certeza de que Deus está ao nosso lado se fundamenta em Cristo e no que Cristo realizou na cruz. Cristo foi abandonado na cruz para que pudéssemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. O lamento de Cristo diante do abandono do Pai é a nossa firme esperança de que jamais seremos abandonados por Deus. Deus entregou o seu próprio Filho para que hoje possamos declarar com plena confiança as palavras do salmista: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ainda assim, em muitos momentos, a tristeza, a ansiedade e a incerteza tentarão convencer que nós fomos abandonados por Deus. Mas a promessa de Deus permanece firme. Ele está conosco. Ele nunca prometeu a ausência de sofrimento, mas garantiu que jamais nos separaria do seu amor. O mesmo Deus que livrou Israel e sustentou Davi durante a caminhada, caminha conosco também hoje. A cruz de Cristo é a garantia definitiva dessa presença fiel. E nada, absolutamente nada, pode apagar essa certeza. Que o Salmo 124 não seja apenas uma lembrança do passado, mas se torne
uma confissão diária da nossa fé, uma certeza que nos fortalece em meio às lutas, nos dá esperança e nos conduz a viver confiantes na presença do Senhor. Não se esqueça disso nessa manhã, meu querido. Deus está ao nosso lado. E Ele está ao seu lado por causa de Cristo. E nada pode abalar a nossa certeza sobre isso. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Te damos graças, porque o Senhor está ao nosso lado. E nada, Deus, absolutamente nada nessa vida, nem mesmo nós, podemos apagar essa certeza. Te damos graça pela obra de Cristo na cruz do Calvário, e porque quando o teu Filho foi abandonado naquela cruz, foi moído e traspassado pelos nossos pecados, nós podemos ter a certeza de que o Senhor não nos abandona. Foi naquela cruz em que o Senhor se aproximou novamente de nós. Foi naquela cruz em que nós fomos reconciliados com o Senhor. E por isso nós podemos dizer com absoluta certeza que o Senhor está ao nosso lado. E essa certeza, Senhor, nos ajuda a caminhar dia a dia nesse mundo caído. Porque nós temos a certeza que se o Senhor caminha ao nosso lado, o Senhor nos preserva e nos guarda até o final. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor, por essa certeza maravilhosa de que o Senhor está ao nosso lado. E que todos os dias nós possamos relembrar os teus feitos na nossa vida, nós possamos adorá-lo e expressar conscientemente a nossa confiança no Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos e nós nos reverenciamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.